no final da fala do professor Evaldo, ela disse o seguinte: bom, qual é o núcleo da coisa? É isso que a gente tem que buscar. Qual é o núcleo? O que está unindo todo mundo aqui? É isso que a gente tem que buscar. Dadas as possibilidades de compreender esse núcleo, que não é nada reducionista, estou dizendo em suas múltiplas determinações, para lembrar o Marx, né? Esse núcleo é a possibilidade de marcharmos juntos para alguma outra coisa que não essa, porque essa não oferece possibilidade para nós. Então, só para lembrar uma coisa, né? Esse incômodo que vai me dando, né? E hoje de manhã eu falei lá no GT, né? Outra hora que a gente vai passando o tempo, a gente fica meio cético. A gente desacredita de quase tudo, e ainda brinquei disso, por sorte, é quase tudo. Que a superação é o que está no horizonte, a superação dessa forma social é o que está no horizonte. Para mim, na minha leitura. Aí eu estou lembrando aqui de uma coisa do Mesários, né? Ou seremos nós ou serão as baratas. O socialismo é barbárie. E é simples assim. Dadas, por exemplo, as condições em que a concentração do capital absurdamente vai se colocando. O professor Ariovaldo também lançou até recentemente um livro de mundialização, né? Acho que mundialização da agricultura, alguma coisa nesse sentido. Eu rapidamente dando uma olhada, a gente vê os dados de concentração e centralização, o controle da terra indiretamente por parte dessas forças hegemônicas do capital são violentamente destrutivas. Lá onde eu trabalho, em Caeté, a gente se depara, né, com uma série de conflitos por água, pelas ações lá da Bahia Mineração, a própria INB estatal. Você tem conflitos violentos, a FIOL. Então esse mundo, mais uma vez voltando, né? Desculpa a redundância, mas esse mundo não está dado. É um conjunto de múltiplas determinações, e dentro disso é um conjunto de possibilidades. Então, situar esse mundo da forma que eu estou tentando colocar aqui, é entender que, lembrando de uma coisa que o Heráclito, lá o pré-socrático, lá diz, né? Como é que a gente vai se portar diante daquilo que nunca dorme? Isso é uma pergunta que o Heráclito fez há muito tempo. E aquilo que nunca dorme é a luta de classe. Motor da história. Para mim, essa pergunta do Heráclito vai ter esse sentido hoje. Então, essas questões, né, que eu vou colocando aqui, às vezes, uma coisa que o colega colocou aqui, o Valnei colocou, né, que é fato, né, no sentido do que o Orieste traz, anemia política, né? É a despolitização ao extremo que a gente está enfrentando no campo da própria geografia, da ciência como todos, né? Essa coisa de você fracionar é parte da divisão social do trabalho, inclusive dentro da ciência. Mas isso é o esvaziamento da própria política. Eu também estava colocando mais cedo no GT, né? Você tem uma perda de substância viva na produção das coisas, das mercadorias como um todo, porque se nega o trabalho, se expulsa o trabalhador da possibilidade da própria produção, da possibilidade da vida. Então você leva ao mundo em que está sentado na própria produção de mercadorias, de um conjunto de mercadorias que estão perdendo a substância, trabalho vivo. Perdendo a substância da vida, as coisas estão postas sem substância, e o reflexo disso é essa despolitização. Essa despolitização é o extremo de tudo. Eu até coloquei, né? A política, o sentido, o esvaziamento dela, a sua natureza é de dissenso. A sua natureza lembrando Chico de Oliveira, né, que fala isso, a sua natureza é de dissenso, conflito, mas são conflitos no âmbito de uma contradição mais ampla, capital-trabalho, e são conflitos que colocam projetos de mundo em choque. Para mim, o sentido da política é esse. E às vezes a gente está ficando num campo da superficialidade, está perdendo
a conexão de que por trás disso tudo é o mundo que a gente quer construir, lutar, e o mundo que está sendo imposto aí de forma hegemônica por esse conjunto de determinações, né, no âmbito da lógica do capital. Então, na verdade, eu vou dizer uma outra coisa, né? O tempo é curto, mas eu vou tentar organizar um pouco do pensamento. Eu fiz aqui o texto e tudo, mas é só para me orientar mesmo, até porque está muito grande, não dá para chegar a tudo. Mas quando eu fiz esse texto, eu até esqueci de registrar isso logo no começo. Esse texto eu fiz, né? E assim, pensei muito na professora Alexandrina e dedico esse texto a ela, ainda que não esteja, né, à altura da professora Alexandrina, mas dentro o meu caminhar aí nessa questão dentro da própria academia, da pós-graduação e da vida também, aprendi muito com ela. Então fica, ainda que não seja, né, que não esteja à sua altura, mas fica o registro pelo menos da dedicatória. Então essa ideia, por exemplo, né, das questões que o colega foi colocando aí, né, a questão da ontologia, né, eu vou caminhar para esse texto ele vai ter pelo menos um direcionamento, busca ter uma matriz dentro da ontologia histórico-social, né? E nesse sentido, eu acho que não sei se a gente chega, ou se é possível falar, por exemplo, em ontologia do espaço. Eu não sei. Para mim, a ontologia é do ser social. O espaço é uma produção social, mas a partir de um conjunto de determinações concretas, no sentido do Lukács, né, de pores teleológicos na construção do ser social. É assim que eu acho que a gente deve partir. É aquela coisa que eu brinco com os alunos sempre quando a gente está discutindo, por exemplo, aquele início da ideologia alemã, né? Parece uma coisa tão simples aquilo que o Marx fala lá, né, de antes de mais nada é preciso estar de pé para fazer história, mas antes de mais nada é preciso beber, comer, dormir, vestir. Isso parece simples determinações, né, mas que são fundamentalmente do primado do existir da vida. E isso não seria possível, né, quando a gente, como o professor Evaldo colocou ontem, né, da questão do campesinato como classe social, né, isso não seria possível, né, considerando essa perspectiva ontológica, isso não seria possível, né, pensar de outra forma. Até porque imaginem, né, 70% do que a gente come é produzido por eles. Então, como não ter um significado do ponto de vista da estrutura da produção e reprodução geral, e em outros sentidos do ser social como um todo, como é que eu vou desconsiderar, né, além da necessidade de entender o processo político, o significado, né, dessa categoria como um todo. Aí a gente vai ouvindo um conjunto de coisas, né, está acontecendo, às vezes parece um turbilhão, né? A gente vai lendo, vai ouvindo coisas, coisas novas, coisas que a gente não escuta. Parece que a velocidade das coisas estão andando de uma forma, mas para mim muito mais esconde do que mostra. Eu lembrei até aqui, quando o colega falava aqui, eu lembrei até do Neil Smith, né? Tem uma frasezinha que ele coloca lá na Condição Pós-Moderna, que é: o marxismo está morto, o iluminismo está morto, o movimento da classe trabalhadora está morto, e o autor também não se sente muito bem. Acho que o mundo vai sumir como um todo, né? Parece que não existe as determinações concretas da luta. Parece que em alguns momentos, em alguns discursos, parece que some. Parece que não tem chão, né? E isso também eu acho um tanto quanto complicado, né? Eu vou tentar colocar algumas coisas, né, a partir do texto que eu fiz aqui. A princípio tem uma questão sempre interessante, que eu também costumo colocar, né? Nós temos... isso está até no Engels, né? Você tem... A filosofia se coloca a partir de dois grandes problemas, né? Aí lá o Trivinhos vai colocar a partir do Engels isso.
que é o problema do pensar e do ser. Qual é a determinação que produz o real? É o pensar ou é o ser? Então, diante disso, você tem o campo geral do idealismo filosófico, que se constitui, que é a matriz filosófica, que põe, por exemplo, acento na determinação do pensar como criadora do real, e o campo geral do materialismo filosófico, que põe no ser a condição de produção do real. Então, isso aí é só para ir situando um pouco do conjunto de coisas que eu vou colocar aqui. E essas matrizes aí, por vezes, o que eu estou dizendo é que hoje as coisas vão tomando um sentido, que é entender que as matrizes fundantes das coisas são essas. A gente às vezes perde o sentido disso. Não consegue enxergar um conjunto de discursos quais são as suas matrizes filosóficas fundantes. Eu sempre brinco com os meus alunos e falo também, você tem que saber de qual chão você pisa. E todos os professores que estão aqui também estão assentados em algum, entre aspas, eu uso como uma brincadeira, uma metáfora, né? Estão assentados em algum chão filosófico. Isso aqui não é o absoluto do pragmatismo, nem algo dessa natureza. Tem um posicionamento político sempre, e tem posicionamento de classe, né? E essa questão eu acho que a gente precisa retomar. Como eu falei antes, esse mundo está explodindo. Recentemente você teve, né, um dado aí da ONG, acho que é Oxfam, parece, que as 6 pessoas mais ricas do mundo detêm metade da riqueza global. Então esse é o mundo que a gente está. Então é isso, os conflitos e as contradições, elas vão se avolumando. E na medida em que a crise do capital avança, você tem um conjunto de ideólogos aí que vão mascarar isso, que trabalham no campo hegemônico da burguesia ou da hegemonia, né, burguesa, eles vão mascarar isso. Não vão apresentar esse mundo com essa matriz violenta e destrutiva sobre o qual ele está assentado. A separação está posto no âmbito da propriedade privada para garantir a apropriação individual da riqueza. Então, o núcleo está posto. E na medida em que os cercamentos eles vão eu pensando aqui no sentido que o Marx, né, coloca lá atrás, daquela parte histórica e tal, mas esses cercamentos eles vão se avolumando, eles vão crescendo. E aí você vai ao risco de se fechar, né, no conjunto de coisas. Bom, mas há um certo tempo, né, só para me atentar aqui, eu vou tentar pôr algumas coisas. Eu me deparei com uma expressão interessante, né? Salvo engano, era do Rui Moreira, na primeira edição daquele livro que é Geografia. Eu fui procurar, depois eu não tinha mais a primeira edição, eu tinha a segunda edição. Mas vamos considerar valendo a metáfora apenas, ainda que não seja dele. A geografia tem imensas dificuldades em se olhar no espelho. Ele colocou, acho que foi o Rui mesmo, colocou essa questão. Mas essa ideia, metáfora, né, talvez faça referência à forma como a geografia reflete a respeito do humano em seu campo epistemológico. Ele até talvez esteja na cabeça dele, na formulação disso, a perspectiva de uma geografia da matriz positivista, né? Só que eu acho que isso acabou levando a geografia para se aprofundar dentro de um campo, ou dentro de uma questão, de um problema eminentemente ou centralmente epistemológico. O que eu quero dizer com isso é que a geografia foi, às vezes, buscou mais legitimidade como ciência do que a compreensão dos processos reprodutivos materiais de constituição do ser social. Então eu acho que com o tempo, com essa ideia, essa busca constante dessa legitimidade, dessa legitimação, perde um pouco do poder de politização, né?
Para mim, esse é o sentido. E aí você passa a se fechar num conjunto de determinações, até porque o espelho, né, você precisava ser forjado, né, ter uma imagem refletida nele, mas isso a partir de um conjunto ou uma conjugação de interesses distintos da classe dominante. Esse que é o sentido desse espelho, nessa expressão que eu acho. Então, pondo, né, dessa maneira, também seria interessante colocar uma outra questão que o professor Yves Toné traz. Quando ele discute o método científico dentro da abordagem ontológica, ele vai colocar lá nas grandes estruturas lógicas, metanarrativas, né, coisa que hoje parece que está em desuso, mas as grandes estruturas lógicas no sentido de metanarrativa, de padrões de conhecimento, de produzir conhecimento, são três. E esses três padrões, eles têm uma matriz de funcionamento. E essa matriz, né, como ele vai colocar lá, esses padrões, é o padrão greco-medieval, o padrão científico moderno e o padrão marxiano. Então ele traz nesses termos. Esses são três os padrões aí dessas estruturas da produção do conhecimento. Ele vai colocando, ele vai chamando aí. E aí ele coloca a matriz greco-medieval, padrão greco-medieval, e o padrão marxiano tem uma dimensão ontológica. E o padrão científico moderno tem uma dimensão gnoseológica. Mas só traduzir e trocar isso em miúdos, na verdade, o que é a questão, como o colega colocou aqui, né, dessa relação do sujeito-objeto. O padrão ontológico, por exemplo, ele traz o objeto como fundante da relação do conhecimento, da produção do conhecimento. E o padrão científico moderno, que é, na leitura do Tonelli, tem esse sentido gnoseológico, é o sujeito que é aí a matriz do conhecimento, a matriz da produção do conhecimento. E isso tem um sentido do percurso, digamos assim, que o próprio modo de produção capitalista foi historicamente fazendo. Primeiro você tem um momento de ascensão, no sentido da burguesia como classe que se colocava como classe revolucionária lá atrás. Então você tinha um período de ascensão dessas matrizes aí, até que tinha um sentido amplo, mas ainda que centrada no sujeito. Você tinha essa evolução aí. Aí ele vai citar como exemplo Renascimento e Iluminismo. E aí o limite disso é Hegel. Ele vai dizer, até Hegel você tinha um movimento em ascensão. Depois de Hegel e depois da Revolução Francesa, quando a burguesia vai hegemonizar o Estado e o poder econômico em suas mãos, o poder político e o poder econômico em suas mãos, a tendência agora das filosofias que vão se desenvolver, tem esse sentido, vão ser deixar de serem progressistas, aliás, desculpa, para ser conservadoras. Ele já se colocou como uma classe dominante. Então não precisa propor. Vai colocar agora e desenvolver e levar as últimas consequências a uma matriz conservadora. E é isso que hoje para mim dá sentido aquilo que a gente enfrenta, esse campo da pós-modernidade. Mas lá adiante eu vou chegar nisso. Então a questão aí ele ainda vai colocar umas outras coisas. Esse método científico moderno parece ser uma forma única de caminho, esse método, e a partir disso, né, desse padrão, você tem um conjunto do aprofundamento das matrizes idealistas, por exemplo, e racionalistas, até que o Carlos Nelson Coutinho também coloca, agnósticas. Essas matrizes que tem esse componente, elas vão ganhando, vão se ampliando, né? Vão ganhando amplitude nesse sentido, porque são dadas as condições da reprodução do capital, a produção e da sua lógica individualista. Ele até coloca uma expressão da individuação individualista. O processo é de aprofundamento do indivíduo isolado, produzido como mônada, como se cada nós aqui fôssemos uma mônada solta aí no espaço. Então é mais ou menos esse sentido que as leituras aí que
o Tonê vai criticando e também o caso Nelson Coutinho coloca, né? Inclusive ele até traz a expressão, né, a miséria da razão, para colocar, né, aí algumas coisas a respeito disso. Essa expressão miséria da razão ele vai colocar, né? Com isso a gente quer, o Coutinho vai colocar, a gente quer significar o radical empobrecimento agnóstico das categorias racionais, reduzidas a simples regras formais intelectivas, que operam na praxis manipulatória. O que ele quer dizer com isso, na verdade? É a razão do cálculo que vai permanecer na ciência. É a razão do lucro que vai permanecer e vai ser hegemônico e vai hegemonizar a ciência. Então, quando o colega que colocou aqui, por exemplo, né, que o marxismo é predominante, não, eu não sei não. Viu? Eu acho que é o exato contrário disso. Acho que é o exato contrário disso. Tem até um trabalho do Alves que eu li para... Só que ele pega um momento anterior, até a década de 60, 70, 80, ele faz um levantamento nas revistas, nos periódicos, né, de geografia agrária, e aí dos trabalhos de matrizes dialética, história dialética como ele chama, é 1, 2, naquele período. Óbvio que hoje você tem uma dimensão maior, mas ainda assim não é. Ainda assim não é. Para mim, pelo menos eu estou andando lá, eu vejo lá na minha universidade, eu vou fazendo uma matemática básica. Tem quantos? De 20, 30? 1, 2, 3. Então, é isso que eu, enfim, né? Acho que se põe, né? No domínio dessa leitura ontológica, histórica e social, o sujeito tem sentido apenas sob a perspectiva de sua participação, ocupação no amplo complexo desenvolvimento do ser social. Logo, é um sujeito de classe social. É isso que eu acho que a gente deve bater na tecla. Isso aqui é um mundo que, para nós, tem uma contradição fundante e produz a miséria, produz a impossibilidade de que os camponeses permaneçam nas suas terras de vida e de trabalho. Então é isso que vai vindo, vai acontecendo. E o ponto que eu falei, né, da questão dessa individualidade do indivíduo como o princípio, o nexo, aquilo que orienta os processos, né, de produção na ciência. Então isso vai cada vez mais sendo claro para a gente. Então, e nesse movimento que eu fui tentando colocar aqui, do padrão da razão moderna, assim, que o Tonê, com base no Tonê que ele vai colocando, né? Nesse percurso aí, as categorias, por exemplo, de essência e totalidade não fazem mais sentido nesse reino do individualismo, cuja matriz fundante é o capital, do novo padrão de conhecimento, que é pragmático e utilitário. E essa origem histórico-social afetará a leitura do real e suas categorias, a natureza e o critério da verdade. A escamoteação das classes sociais está na base da lógica formal positivista da neutralidade do conhecimento e suas consequências. Então, e é engraçado, né? Essa coisa da neutralidade, que a gente sempre volta a isso. Acho que toda vez que a gente quer esconder uma coisa, a gente se abstém. A gente se declara neutro. Eu acho também que isso sempre retorna. Então assim fica mais claro como a construção historicamente determinada a partir do próprio capitalismo, da hipercentralidade da subjetividade, isso é uma expressão do professor Ivo Tomé, acabou abrindo diversos caminhos para o irracionalismo e uma tônica de concepções pós-modernas para o pragmatismo, sempre enfatizando a subjetividade face a uma objetividade que se recusa total ou parcialmente à compreensão. Então aí também é uma coisa que o professor Tonê está chamando a atenção, que eu acho que é fato também. No plano da ação, Tonê aponta as consequências dessa trilha. E na ação, ela aparece, ora como demissão, passa uma realidade que parece recusar qualquer possibilidade de transformação radical e em sua totalidade. Ora como voluntarismo, objetivando moldar a força
essa mesma realidade renitente, ora com politicismo, atribuindo à esfera da política a capacidade de moldar o mundo social, de modo a possibilitar a plena realização de todos os indivíduos. Então são as fraturas que essa forma sociometabólica vai continuar a reproduzir. Não é possível se desenvolver dentro dessa conjuntura a emancipação. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não está saindo de minha cabeça não, né? Não é aquela coisa da caravana do Barão de Munchausen, que eu brinco sempre com isso. Não está saindo da minha cabeça não. Quem disse isso foi o Marx na questão judaica. Vocês têm a emancipação política, mas não é isso. Não é só isso. Ah, você pode... Marx ainda, ele é muito irônico, né, sempre. Ah, os judeus já podem votar, os judeus podem ter cargos políticos, né, institucionalizar-se, mas não são emancipados humanamente. Porque a matriz reprodutiva do ser social permanece controlada por uma força mercantil, pela mercadoria, pelo lucro. Comanda o processo. Então não adianta. Às vezes, tem uma coisa que a Rosa Luxemburgo fala, às vezes parece que deixa eu pegar, acho que é dela mesmo, deixa eu pegar aqui tudo e dividir para todo mundo. Tá aí tudo. Daqui pouco tempo está tudo concentrado de novo. Você não mexeu na matriz da coisa, não quebrou aquilo, por exemplo, que o Mesário chama da tríade Estado, Capital, Trabalho. Essas regulações, na forma como elas estão ordenadas, se mantiveram. Então esse é um outro ponto. Eu vou caminhar aqui para... Quanto tempo? Sim. Vou só colocar algumas coisas, né? A Agripino também já abordou, né, algumas possibilidades aí dos caminhos das matrizes teóricas e tudo mais, né? O que esse conjunto de coisas também pode trazer. Lembrando que, como eu falei aqui lá no início, dessas matrizes do idealismo filosófico e materialismo filosófico, todas elas estão situadas. Então, por exemplo, no estudo que eu até já citei aqui, né, do Alves, ele vai colocar e vai fazer um levantamento aí da geografia, né, como é que a geografia agrária vai vindo, né, lá de trás, quais são as suas matrizes primeiras e tudo mais. Ele vai situando isso, colocando a questão da influência da matriz Laplaciana, de matriz positivista, mas também coloca outras abordagens. Lembra inclusive do Caio Prado Júnior, né, e vai colocando um conjunto outro de trabalhos. E aí essas matrizes, né, com exceção da matriz de abordagem histórico-dialética, as outras matrizes, elas têm aquela questão que eu coloquei antes, o sujeito como polo de conhecimento, com exceção do materialismo histórico-dialético, tem a matriz ontológica. Então, o Gilson Dantas coloca, né, você chamar, no sentido do método Marx, você chamar o objeto ao diálogo. E essa questão é da voz. Então, é o ponto mais ou menos por aí. O próprio professor Paulo também tem trabalha aí com... Ele faz a leitura, né, dessas matrizes também e pontua, por exemplo, a questão da dialética como uma matriz intencionalmente deixada de lado aí, através do Kropotkin, do Reclitos anarquista. Mas nós temos as outras matrizes que também se situam dentro desses campos que eu coloquei, né? E um outro texto, por exemplo, né, do Alves vai colocar, né? Ele no outro texto ele vai fazer essa leitura a partir das correntes, né? Não gosto muito dessa expressão não, mas eu estou tomando isso por conta da linguagem que o próprio autor usa. Então, a geografia clássica, a geografia teorética, a geografia crítica e, mais recentemente, o que ele chama de geografia plural, que é caracterizada por diversidade teórico-metodológica, no campo da geografia agrária também. Então, essa coisa da geografia plural também é um pouco de preocupação com isso. Que a gente tem o risco de criar uma espécie de Frankenstein metodológico ou alguma coisa de natureza da caravana do Barão de Munchausen também. Esse é o risco, porque o método tem dentro dele uma questão fundamental que
são projetos de sociedade de mundo distintos. Então essas duas coisas vão ser colocadas juntas de que maneira? Quais os problemas que isso vai trazer? Né? Essa é a minha posição, como eu disse lá no começo. Eu falo do ponto de vista do materialismo histórico dialético. Então esse é meu chão de fala. E, enfim, né, essa geografia plural, em sua visão, ela trabalha a partir de um pluralismo metodológico, tomando por base teorias de outras ciências. Isso é o autor do texto está colocando, dando um caráter geográfico ao tratar do espaço. Ainda nessa direção, cita autores que referendam o entendimento de que não deve existir pré-determinação na escolha do referencial teórico metodológico, mas a percepção do objeto com a categoria de análise. O curioso disso é que esse tipo de postura advoga uma harmonia possível entre distintas visões de mundo e de método. Foi isso que eu coloquei, uma espécie de postura conciliatória impossível diante da luta de classe. Para mim, ciência é também luta de classe. Então sabemos onde esse tipo de postura nos levou, né? Nos colocou em tempos temerosos. Nos colocou em tempos miseráveis, de pouca perspectiva. E a luta, ou de muitas. Me lembrado. E a luta é o que está no horizonte. Né? Então, né? Diante do que a gente ainda está discutindo aí, é um texto que o professor Antônio Carlos de Moraes, né? Ele trabalha, discute política e modernidade na geografia brasileira. Eu acho um texto muito bom. E ele vai colocar, ele vê nesse tipo de postura, por exemplo, expressões candentes do momento histórico da, entre aspas, hipermodernidade ou capitalismo tardio, criando a ilusão de um passado superado e de um mundo inteiramente novo, estranhamente sem memória, corrente usualmente nomeada de pós-modernismo. Estamos diante de um mundo não conhecido? Questiona ele. O que enfrentamos é uma acentuada antropologização do temário geográfico orientado pelo subjetivismo pressuposto nessa postura. Abre aspas. Nesse sentido, o território das evoluções moleculares é subjetivo, e o espaço dos esquizofluxos é uma experiência pessoal, e a região é vocação sentimental, e tudo flui no etéreo mundo dos discursos e das representações na qual não devemos assumir posturas valorativas. Eis o suave caminho de legitimação acadêmica do estabelecido, do mundo prático, em termos habermasianos. As geografias pós-modernas acabam, portanto, por reificar as singularidades do presente histórico ao desconectá-las radicalmente de um passado tido como teórico e ontologicamente superado. Paradoxalmente, a crítica radical da modernidade faz o elogio de sua essência, um indivíduo autocentrado no mundo global sem sentido e em constante transformação. Fecha aspas. Então são palavras do professor Antônio Carlos de Moraes diante desses frenesis que a moda traz, né? E enquanto essas posturas vão hegemonizando, em certo sentido, algumas pesquisas no âmbito da academia, isso é coisa que o Moraes sinalizou também em seu texto, continua a nos alertar. Abre aspas. Enquanto isso, a vida prática flui com guerras, empreendimentos, poder, governos, lucro e toda conhecida desigualdade inerente à sociabilidade capitalista. É o que eu estou dizendo, todo mundo está aí. Conflito, guerra, é miséria, é fome, é apropriação da renda da terra, é subsunção do trabalho ao capital, escravidão. Análogo não, a escravidão mesmo, já vão, nesse governo que está aí, já vai ser legítimo e legal de novo, assim como foi o nazismo, assim como foi o fascismo, assim como foi um conjunto de totalitarismos ao longo do século XX e XXI. Eu já vou para o final. Bom, aí, nesse âmbito, né, dessas questões colocadas, né, a partir da agenda da pós-modernidade, né, ou dessas tendências, para colocar junto com o caso Nelson Coutinho, né, dessas tendências irracionalistas aí, da miséria e da razão, né, em sua análise sobre o que é a agenda, né, pós-moderna, Ellen Wood expõe exatamente o pano de fundo dessa tela dos pós, a prisão na convicção de que o momento histórico emergente, no âmbito dos anos gloriosos do estado do bem-estar social da social-democracia europeia, não esquecendo o significado da Guerra Fria nesse embate, seria uma realidade, uma realização ad infinito, ou seja, para sempre. O florescimento do bem-estar e do capitalismo consumista era a máxima realização da história.
A convicção de que a prosperidade chegara para ficar e representava a normalidade capitalista. Permanece a raiz e o ethos fundante da pós-modernidade. Aí o Mesaros, por exemplo, Poder da Ideologia, ele lembra lá, né? O Keynes escreveu um texto, As Possibilidades Econômicas dos Nossos Netos. E aí, esse texto do Keynes previa, no ano tal, acabaria a pobreza. Chegou o ano tal, e a pobreza se amplia. É um mundo orquestrado. É engraçado como esses caras criam essas coisas, né, da cabeça deles. Lembra muito que o Marx trabalha nos Grundrisse, né, como os economistas faziam, né, tomavam as categorias da sociedade burguesa como eternas. Uma das coisas que ele vai colocar lá nos Grundrisse, né? E qual o resultado dessa aceitação, né, caso seja feito? Wood nos aponta de forma mais explícita. O pós-modernismo implica uma rejeição categórica do conhecimento totalizante, dos valores universalistas, incluindo as concepções ocidentais de racionalidade, ideias gerais de igualdade, sejam elas liberais ou socialistas, e a concepção marxista de emancipação humana geral. Ao invés disso, os pós-modernistas enfatizam o diverso. Identidades particulares, mas pode o particular sobreviver sem o esteio do universal? Tais como sexo, raça, etnia, sexualidade, suas opressões e lutas distintas, particulares e variadas, e conhecimentos particulares. Então isso é uma crítica que a Ellen Wood está fazendo, né? Em defesa da história, inclusive, é o nome do livro. Que ela vem mostrando para a gente como é que esse mundo está de ponta cabeça. Então o horizonte desse novo velho contexto pode ser estabelecido nos marcos dos limites e fraturas que subjazem a reprodução do valor, né? As determinações do lucro da mercadoria, dando sinais de esgotamento. No limite, vê o abismo cada vez mais próximo. O recurso aos prefixos neo, pós, pouco efetivo a algo nos termos de uma possível compreensão do real. De fato, abandona-se o caminho árduo de aprofundar-se nas contradições e espinhosidades da sociedade e opta-se pela superfície. O fragmento é a liturgia desses tempos novos e a aceitação é o seu dogma. E não há alternativa ao seu cântico. E o capitalismo, visto por Walter Benjamin como uma religião, converte com facilidade demasiada incrédulos em crédulos. Por sorte, toda regra tem exceção. Porém, aparenta imaterialidade para garantir o seu culto não expiatório. Ele vai dizer lá que o capitalismo é um culto não expiatório, não tem culpa. Ele vai desgraçar o mundo aí, não tem culpa. Ele não precisa ter culpa. Ele vai destruir o mundo, ele não precisa ter culpa. Ele precisa ter culpa é a gente. Se não vejamos, é uma coisa do Gaudêncio Frigoto. O que nos parece intrigante e paradoxal é que chegamos no final desse século, né? Cujo balanço nos traz as brutais contradições e violências capitais escala global, mostrando que as análises de Marx e Engels sobre a natureza violenta e excludente do capital não tiveram evidências tão candentes como no final do século XX. O que sobressai é um domínio quase absoluto do pensamento e teorias conservadoras que tentam nos convencer de que o capitalismo é eterno. Trata-se de teorias de um corpo ideológico que operam num duplo sentido, mascarando a especificidade e a profundidade da crise do capital e sua violência na destruição de direitos, mutilação da vida, da grande maioria dos 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta, e a própria ameaça das bases da vida, e afirmando os horizontes éticos, políticos e utilitaristas que sustentam o ideário do mercado, da razão única, da razão do capital. Então, é um mundo que põe o lucro e o dinheiro na frente de todas as coisas, em detrimento de, ou pouco se importando com a destrutividade de tudo, né? Inclusive parece uma coisa suicida. Parece não, né? A razão forjada de forma agressiva, né, no bojo do aprofundamento dessa crise estrutural do capital é uma razão desrazão, né, na medida em que busca vencer pelo convencimento da inexistência das contradições, mazelas, misérias, barbárie, fome, pauperização, homofobia, alienação, enfim, da negação do humano no âmbito da vida, né? Todo cuidado, para finalizar, né? Só duas coisas. Todo cuidado é pouco aos geógrafos no geral e aos geógrafos sagrados em particular na produção e praxis da leitura da sociedade, seu espaço no âmbito de suas pesquisas e lutas. O que dá sentido também para a gente é isso. Diante das mazelas dos retrocessos contra os históricos direitos conquistados pela classe trabalhadora, né? Com a beira do retorno aí do trabalho servil, da escravidão e tudo mais.
promovidos pelo atual governo golpista em sintonia com os ruralistas, né, diante das ameaças à soberania e segurança alimentar postas pela derrubada dos limites, por exemplo, para a venda de terra estrangeira, que foi coisa desse governo, diante da fome financiarizada, atrelada aos commodities aí, que é essa coisa do controle financeiro monopolista da terra. E o professor Ariel coloca também. E para seguirmos em luta e resistência, eu vou finalizar com, já que o texto foi dedicado a ela, com as palavras da professora Alexandrina. Abre aspas, a leitura da miséria a partir da categoria da totalidade não pode ser compreendida como uma demanda circunscrita em uma localidade, uma vez que ela é criada pela própria lógica da produção da riqueza. Portanto, só é possível o fim da miséria com o fim da riqueza, da forma que ela é posta, nessa sociabilidade, com essas características. Não é uma simples questão de aparência, de relação causa e efeito, mas uma questão processual que está subsumida na perversidade do lucro. Distribuição diferente de riquezas resulta em espaços desiguais. A leitura geográfica da miséria exige o simples entendimento de que a apropriação do espaço é perversamente desigual. É por isso que a terra de trabalho de vida está em xeque e luta e resiste contra o avanço do capital. Somos responsáveis para manter acesa a criticidade e não nos omitirmos, contribuindo para a goleada dos jogadores globais. No momento em que nos omitimos, assumimos a responsabilidade histórica e social contra os que têm fome. Ser geógrafo é ver além das aparências, é ser capaz de analisar a espacialização da miséria, não como simples registro de paisagem, mas como sujeito responsável por sua alteração na luta pelo fim do lucro e do capital, logo revolucionário de um tempo presente, de um tempo histórico. E é isso. A ardua tarefa de mensurar o tempo, né? Tão importante, um momento tão bom como esse, né? Agradecer os colegas pela explanação, pela exposição, pela arguição teórica. A teoria que cada vez, né? Cada dia que passa se torna tão essencial e em alguns casos é tão refutada, né? E aí a gente vê as coxas de retalho por aí, costurando cetim com organza e os trabalhos com pouca resistência. Então, infelizmente, o mediador não fala, né? Então, simplesmente vou me ater ao papel que me cabe de abrir para o debate. Pedir desculpa aos colegas por ter que ficar cesseando o tempo, mas acho que o debate também é crucial e importante. Até porque, né, foi importante ouvir matrizes bem distintas do ponto de vista ideológico e epistemológico. Eu acho que esse é o ponto-chave da discussão, do debate, né? Explicitar a partir dessas três viés que foram aqui expostos, né? As nossas possibilidades de compreensão e de análise da realidade, sobremodo na questão do espaço agrário, que é o tema desse nosso evento. Então, está aberta para a explanação. Peço aos colegas que sejam, né, na medida do possível, objetivos, porque temos ainda algumas atividades, né, além da exibição do filme, também a atividade do Observatório da Questão Agrária. Então é importante que a gente garanta a programação, né? Que ela se cumpra, tá? Inscrições, Bruno, né? A gente faz 3 blocos e ao final, 5 perguntas no bloco e ao final a gente responde, tá? Boa tarde. Boa tarde, professor Agripino. Eu gostei muito da sua fala. Acho que uma dificuldade que a gente tem muito grande é pensar o rural a partir da perspectiva do rural, né? Porque o discurso que está colocado é sempre pensar o rural a partir da perspectiva do urbano. Me estranha muito, por exemplo, que Salvador tenha 0% de população rural, segundo o IBGE. É uma cidade que tem muitas ruralidades, né? Por exemplo, Salvador tem feira livre. A feira livre acontece no dia de domingo, né? Mostra pra gente que é uma apropriação cultural também, né? O dia de domingo permite justamente que a feira seja um espaço festivo, né? E acontece justamente na Baixa de Quintas, que é o contato do subúrbio com o resto da cidade, né? Do que é suburbano com urbano. Eu moro numa ocupação de sem teto, em Periperi,
lá a gente tem um boiadeiro que tem 50 cabeças de gado. Não é uma ou duas, são 50 cabeças de gado. Nós vamos ter criação de porco, né? Galinha, as relações, os compadres e as comadres, a roça, que além de subsistência é também uma forma de reprodução da cultura, porque a gente tem muita gente que veio do campo, né, para dentro dessas ocupações. A festa de São João lá é uma das melhores festas que tem lá dentro. E nesse sentido eu gostaria de perguntar como que essas ruralidades podem indicar um caminho para a construção de uma outra relação da cidade com o campo. Professora Silvana. Boa tarde. Primeiro, parabenizar pela exposição, né, pelo debate, pela riqueza. Mas assim, tem algumas inquietações. E aí, à medida que vocês iam falando, eu ia lembrando da minha dissertação do mestrado. Eu vou discutir os impactos socioterritoriais do processo de modernização agrícola a partir de um recorte, que é um projeto de irrigação, e faço toda a análise, né? O olhar da cidade sobre o campo me fez, a partir do conceito de modernização, pensando como conjunto de técnicas, que é aquilo que ainda predomina dentro da geografia agrária. E eu faço todo o meu estudo, falo da expansão do Vale do Jaguaribe, e algum tempo depois, quando eu termino, eu fico me perguntando, mas quem eram os sujeitos que viviam lá? E as teorias que eu tinha não me permitiram olhar para os sujeitos que foram expulsos do campo, que foram desterritorializados. O debate da modernização agrícola que atravessava não permitiu nada disso. E aí, nessa perspectiva de olhar para o rural, não na perspectiva da cidade, mas pelos olhares dos sujeitos do campo, quando chegou no meu doutorado, eu tentei fazer isso, e quem melhor me ajudou a entender as variáveis de avaliação do campo, as variáveis pensadas por José de Souza Martins, lá nos anos 70, quem melhor me ajudou a entender foram os assentados. E me ajudou a desconstruir uma série de elementos de leituras sobre tudo isso. Assim, só para a gente pensar assim, que o recorte teórico ele é fundamental. Assim, esse arcabouço teórico que a gente usa para fazer a leitura da realidade vai nos perceber olhar para ela e vê-la ou não. E aí, assim, a pergunta inicial que eu queria fazer, antes de ouvir a tua fala, era assim, nós estamos diante de uma mesa pós, né? Que me parecia que os caminhos iam para isso. E aí eu queria trazer, assim, duas reflexões. Primeiro porque, assim, é isso, assim, a geografia agrária, a ciência, a academia, ela não é majoritariamente nem 30%, se a gente conseguir quantificar isso. Lida, feita, construída a partir do materialismo histórico dialético. Quem é? Nós somos aí, uma minoria dentro de um coletivo. Isso está posto, inclusive, hoje dentro do mestrado que eu estou, que é de Educação do Campo, que tem a sua base teórica a partir do materialismo histórico. Até lá isso está se tenta ser construído. A maior parte dos debates sobre movimentos sociais que estão sendo construídos se desconstrói a luta, as contradições da luta, e daí por isso tantas críticas aos movimentos sociais, as construções socioterritoriais da luta, exatamente porque a leitura é feita a partir de uma matriz que não ajuda a ver as contradições, né, que não ajuda a ver os problemas concretos. E aí, assim, eu tinha outras coisas para falar, mas eu fiquei o tempo todo lembrando. Primeiro é isso, assim, o materialismo histórico ele não é hegemônico, muito pelo contrário.
A perspectiva da pós-modernidade de superar aquilo que é hegemônico também não cola, porque se nós não somos hegemônicos, está muito longe de ser superada. Ela tem que dizer que tem que superar a ciência cartesiana, ela precisa dizer isso, que a preocupação maior é essa. E aí, Florestan Fernandes, quando ele faz, no livro da expressão popular, que eu não consegui lembrar aqui, ele faz uma crítica ao pós-colonialismo, quando ele diz o seguinte, né? O pós-colonialismo, qual é a crítica que ele faz ao marxismo? Uma das críticas, que o marxismo pensa o tempo todo a história universal e esquece das histórias locais. Até é. Né? Não dá o tempo todo para a gente pensar a luta de classe a partir da Revolução Francesa. Porque a maior parte, a gente precisa desconstruir isso também. Mas ele também diz uma coisa que é extremamente importante. Quando você nega a luta de classe, e é isso que o pós-colonialismo e a pós-modernidade faz, você entrega a sociedade, entrega o queijo e a faca nas mãos da elite brasileira. Porque você deixa de discutir aquilo que é o nosso principal problema, que é a essência, que é exatamente essa relação de dominação. E aí vem a pós-modernidade querer discutir cultura dos pescadores e esquece que o que é que faz um pescador? Cadê os pescadores? O que é que faz um pescador se organizar enquanto movimento pesqueiro? É porque ele está sendo explorado, é porque ele perdeu o seu território. Por que os sem terra estão se organizando e lutando por terra? Porque a perspectiva de emancipação passa necessariamente, isso teve na primeira mesa, pela conquista do território. E aí, ao conquistar território, eu estou necessariamente fazendo luta de classe. Ou seja, como é que a pós-modernidade, o pós-colonialismo quer desconstruir e fazer a leitura da realidade quando aquilo que é básico, que é central, é de fato a luta de classe. E agora é lógico, é uma forma de fazer a leitura, mas é um problema estrutural que não está superado, e a gente quer resolver outras questões e resolver os problemas estruturais. Agora também eu não estou aqui defendendo que o debate de gênero, o debate da sexualidade, ele não seja importante. Ele é importante sim, porque uma coisa é você, uma mulher que apanha, ser extremamente pobre, e outra coisa é você ser rica. Você vai ter saídas diferentes. Uma coisa é você ser gay e ter que descer a 10 quarteirões de casa e andar por uma viela escura. Outra coisa é você ser um gay no carro do ano. As duas possibilidades de vida são diferentes. Então, os dois debates eles são importantes. Eu estou dizendo isso porque são isso que ajuda a desconstruir o debate da luta de classe. Sabe? E eles não estão separados, são coisas que são centrais na vida, no cotidiano, e que a gente precisa trazer para o centro do debate. Isso é luta por território também. Tem outras questões, mas deixa. Desculpa, Suzana, mas... Professora Suzana e depois Isabela. Mais alguém para fechar o bloco? Aí eu não falei ainda da pena da objetividade, eu desisti de fazer. Mas enfim, como a gente insiste, né? E acho que o debate de fato ele é necessário. Eu, na realidade, até sinto muito, né, professor, ali ter chegado já com o debate, inclusive porque tem questões que eu acho que são fundamentais dentro da leitura, né, que o professor Ari faz sobre o campo brasileiro e que é uma referência para os pesquisadores da geografia agrária. Eu, inclusive, até não queria entrar muito no debate epistemológico da geografia, considerando, inclusive, a proposta do evento, né, que não se limita exatamente à questão da geografia agrária em si, mas o debate em torno da questão agrária. Né? Mas, infelizmente, né, diante de algumas colocações, eu também tenho, né, algumas ponderações a fazer. Né? E, inclusive, porque eu esperava, né, também que a gente pudesse estar discutindo, dentro dessa leitura do que é o campo hoje,
que a gente pudesse aprofundar um pouco mais, inclusive dentro do debate da relação capital-trabalho. Não é? A Agripino centrou um pouco mais o seu debate, aproximando aí um pouco da questão agrária, né? Inclusive trazendo a referência ao professor Ariovaldo. Depois eu vou só... Né? O caminho, eu tenho algumas, né? do caminhar, do percurso que vocês estão buscando, eu tenho algumas perspectivas que são diferenciadas, mas não vou estar pontuando aqui, porque acho que não é o objetivo. A gente tem a possibilidade de dar continuidade aos nossos debates, né? Em outros momentos, etc. Mas eu queria, só para pegar um ponto, né? Assim, da sua fala, a gente discutir, né? Inclusive porque você fez bastante referência ao professor Iovaldo, da gente não perder de vista, inclusive, o debate sobre o território que o professor Iovaldo traz, que para mim é fundamental e a gente não pode deixar de referenciar aqui, inclusive porque foi, né, assim, um alento para mim quando eu estava construindo a minha tese, que era exatamente pensar no território enquanto produto da luta de classe. Né? E uma outra, isso inclusive porque, né, acredito que essa leitura e essa concepção, ela tem inclusive diferenças com a leitura do Bernardo Mansano Fernandes, com todo o respeito, não é, pela produção que o professor Bernardo Mansano tem, não é, mas quando ele vai exatamente para esse debate, não é, dos movimentos socioterritoriais, e a gente acaba caindo muito no debate do objeto geográfico, não é, perdendo, na minha avaliação, né, a essência da luta de classes. E uma outra questão é sobre a relação com a cidade. A gente caminha, né, são caminhos um pouco diferenciados, as trajetórias dos grupos de pesquisa que a gente participa, mas eu só fiquei um pouco intrigada com o debate das novas ruralidades. Não é? Porque o debate das novas ruralidades que eu acompanho, né, inclusive você citou, né, a Vanderlei, vai muito exatamente, se aproxima muito desse debate do novo rural, não é? E da pluriatividade. Inclusive como uma condição de negação da luta histórica pela terra. Não é? E nós estamos em um movimento, em um evento que reafirma a questão agrária e que está, por tudo que eu tenho visto aqui nesses 2 dias de debate, né, vendo concretamente a luta, né, dos camponeses, dos pescadores, dos quilombolas, dos indígenas, não é? Que é exatamente a reafirmação da terra, não é? Da condição de viver do trabalho na terra, portanto, da condição camponesa. Claro que existem algumas especificidades dentro dos movimentos, mas a gente não vai ter como discutir isso aqui. Mas só para pontuar, não é? Agora, sobre o professor Valnei, eu teria algumas coisas, mas vou ter que ser breve, não é? Mas me lembro muito do professor Rieste Gomes, inclusive o professor Rieste Gomes, que é um geógrafo marxista, não é? Que faz um estudo, inclusive seminal, para o estudo do materialismo histórico dialético enquanto método, que a gente não pode perder de vista isso, não é? Inclusive pensando na perspectiva da superação desse modo de produção. Não é? E aí, por que eu estou trazendo esse debate? Já que a gente está discutindo, né, depois eu vou tomar um pouco essa tríade, né, indivíduo, espécie, ser social, que são as mediações necessárias que a gente precisa fazer exatamente para que a gente não perca o processo histórico, não é? Não sei se eu vou ter tempo de fazer isso não, viu? Mas o que eu queria destacar exatamente é quando a gente faz a crítica, não é? E eu já me colocando aqui como dinossauro, né, para os pós-modernos, porque sou moderna. Sou da sociedade moderna, estudo, vivo, né, e estudo a sociedade moderna. E aí, para a gente pensar numa possibilidade de superação da sociedade moderna, a gente primeiro tem que entender o que é essa sociedade moderna. Né? Afinal de contas, o que é essa sociedade moderna? É a sociedade que começa a se delinear, né, a erigir a partir da ascensão da burguesia. É? E para buscar a sua gênese desse momento, sua estrutura e dinâmica, né, eu preciso compreender os processos históricos, inclusive do contexto da transição do feudalismo para o capitalismo, para que eu possa entender, né, como essa burguesia passa a dominar historicamente, passa a controlar a riqueza através do domínio dos meios de produção, né, e como ela vai se aliar no campo aos proprietários fundiários
que vão explorar o trabalho com condição, né, da garantia de sua renda e de seu lucro. Né? Portanto, quando a gente coloca da sociedade moderna, né, ou da superação da sociedade moderna, significa exatamente pensar que a sociedade burguesa, né, ou dominada pela burguesia, ela foi superada. Né? Então eu quero exatamente discutir um pouco isso com relação a você. Qual é a proposta dentro da perspectiva, né, da negação da sociedade moderna? Quando você tem classes, né, concretamente eu tenho visto aqui os projetos da burguesia, os projetos do capital e os projetos proprietários fundiários massacrando, não é, os povos, né, massacrando a luta camponesa. Então isso exatamente vem reafirmar a questão que para mim é central, que é a luta capital-trabalho. Isabela. Caso tenha mais alguém, então a gente fecha o bloco do 5. Oi, senhora. Boa tarde, eu sou Isabela, eu faço doutorado na Universidade Federal do Ceará e o meu mestrado eu fiz na Universidade Federal de Pernambuco. Eu venho trabalhando há alguns anos na perspectiva dos processos de luta pela terra, em áreas de acampamento e assentamento e também com o movimento agroecológico. E dentro, né, dessa minha trajetória, eu vejo assim, primeiro, parabenizar a mesa, parabenizar o evento, porque uma mesa sobre esse tema, né, entre teoria e método, que é uma mesa bastante densa, e conseguiu acoplar, né, várias perspectivas, né, de abordagens de teoria e método, que tem diferem, de certo modo, mas para mim elas não são divergentes. Tipo, algumas salas aí, né, acham que há uma grande possibilidade de ser uma coisa dicotômica, mas ao meu ver eu não acredito que seja assim. Tem as diferenças, e que bom que existem as diferenças, né, mas não vejo que são coisas totalmente impossíveis de dialogar. Se fosse impossível, nem estaríamos aqui, e muito menos dicotômicos. Aí minha pergunta é para o professor Wagner. No caso, você defende, né, uma delimitação clara do método, e a partir dessa delimitação clara, isso implicaria um fechamento a um diálogo com outras abordagens, com outras perspectivas, seja ela decolonial, seja anarquista. E para o professor Valnei, eu acho, não é uma pergunta, é mais uma colocação, né? Eu concordo também com você sobre essa questão, né? Que temos que pensar essa geografia agrária, que estuda esses povos, essas resistências, essa multiplicidade étnica, essas questões das raças, do gênero, da sexualidade, que vem eclodindo, né, do campo, que antes não era colocado isso, né? E como isso é colocado a partir de outra cosmologia, de outra epistemologia, para além dessa epistemologia eurocêntrica colonial. E só para fechar rápido, tem o autor, né, da agroecologia, Vitor Toledo, que ele recentemente escreveu um artigo que ele defende a agroecologia, as práticas e saberes agroecológicos, eles fazem parte de uma revolução epistemológica. Então, assim, a resistência desses povos, né, desses saberes, além de ser uma coisa prática enquanto estratégia, também é uma revolução epistemológica do conhecimento. Dona Joselita. Depois seu Will. Vou falar na minha língua, pessoal. Parabenizar a mesa, sabe? Que eu não tenho muito estudo, não vou falar minha língua mesmo. Eu quero falar assim com o professor Valnei, né? Que ele me mostrou uma coisa assim, aí, a autonomia, né? Falando do movimento, interface, assim, o positivismo, o pensamento, física humana, que eu, né?
Aí vem na filosofia, né, que eu tinha dificuldade na minha matéria de filosofia, que eu estou fazendo faculdade agora depois de 60 anos. E aí eu fiquei assim, quando o senhor me fala ali, não pescar, como é o nome dele? Não pescar, 3 frases que tinha assim. Proibido pescar, casar e pesquisador. Então, eu não quero pesquisador na minha casa, mais, na minha comunidade. Porque aí os pesquisadores só iam lá para pesquisar tudo da nossa vida, da comunidade toda, a gente entregava tudo, fazia todo aquele levantamento, quando chegava lá ele não fazia nada, sumia. Tá entendendo, Cacau? Então eu quero dizer assim, hoje eu estou geografada. Por quê? Porque na minha comunidade, vou contar a vocês, pessoal. Né? Porque na minha comunidade, a gente não tinha... A minha comunidade, minha mãe dizia sempre assim, aqui era uma ilha, minha filha, é uma ilha. Então descobrimos que quando a professora do colégio pediu uma moradora da gente, uma adolescente lá, disse assim, traga um mapa de São Francisco do Conde e da sua comunidade para você me mostrar. Chegou lá, não tinha na nossa comunidade. Prontamente já estava com um conflito na cidade, na comunidade com o prefeito e o fazendeiro. Então eu peguei lixeiro e aí comecei a falar com o movimento dos pescadores. Os pescadores aqui, a menina foi para o colégio e não tinha mapa. Aí foi quando a gente veio para geografar aqui, agradecer muito a geografar. Foi uma família da gente, a nossa casa aqui é geografar. Foi quando a minha família toda, a professora Guilmar, a equipe dela toda apareceu na minha comunidade, fez nosso documentário, que vai ser passado aí agora, e para mim foi uma riqueza. Então, eu quero dizer a você, hoje eu digo que eu estou geografado, então você traz aquilo ali, hoje quem vai entrar na minha comunidade para fazer alguma coisa vai ter que ficar. Se não ficar, a gente não deixa sair. Não quero mais saber, eu estou passando por meu conflito, fazendeiro querendo matar meu marido e deixar ninguém entrar para levar tudo da minha vida, tirar foto, tirar tudo, processo para dar ele, para ele levar e não volta. Não volta, não entra mais não. Entra, fica, até dormir na minha casa pode dormir. Então eu quero dizer assim, foi muito gratificante eu ver isso aí. Vai ser mais uma positividade na minha comunidade. E eu quero falar com um professor de chapéu. Aprendi isso com o professor Valmeiro, aprendi os saberes, e a minha filosofia é essa aí, assim como eu estou aqui, no pé no chão. E o senhor professor, eu não sabia que a geografia tinha tudo isso. Eu quero dizer assim, que longo. É só o povo acordar, né? As placas geografia se faz é o fora tema, é o boicote. Ninguém usa os celulares. Vamos lá. O professor Duda. Professor Duda? E o meu advogado que está na nossa luta, professor. Obrigado. Você já faz parte da minha... Eu quero dizer, quando o senhor falou assim, destrutiva, pobreza, negado, produção, vida, política, conflitos, problema, senso, interesse, individualismo, capitalismo, violência e desigualdade, eu vi que quilombo, quero dizer, o quilombo é uma geografia agrária entre a teoria de prática, articulação e resistência. Então, a gente viu na justiça, quando a gente ia lá na justiça, tinha uma promotora chamada doutora Alice, que eu gosto sempre de dar no meu boi, certo? Isso lá, depois do chão assim. Então, ela disse um dia que eu levei o pessoal para resolver o problema na justiça, aí que eu levei todo mundo que trouxe o pau aí, a mulher disse, cambada de baderneiro. Eu disse, não somos baderneiro, somos trabalhadores. Então, eu vi agora que na geografia também tem nossos problemas também, né? A pobreza, o nosso processo negado, a produção da gente não é reconhecida pelo governo, né, que a gente pesca, bota o peixe na mesa, o marisco, o sururu, a ostra, o siri, o caranguejo, então eles não reconhecem a nossa produção. A vida da gente é uma vida assim de vários conflitos. Política, eu não sei, eu odeio política, não gosto, não me entendo bem com política, mas estou saindo sair candidata a vereador. Eu tenho que limpar aquela mesa toda de vereador, deputado, tirar todo mundo. O interesse, né? Isso é muito
O interesse só pensa neles. Não pensa na gente não. Não pensa de jeito nenhum. Eu estou revoltado com a política. Certo? Pelos interesses que eles têm para ele. Eu me vi na comunidade agora na eleição, que Rio da Valentim era a prefeita de lá, era uma negra, e foi uma pessoa que na realidade ela mostrava uma coisa e era outra, mas assim mesmo eu gostava muito dela. Eu gostava assim, né, do trabalho dela que ela trabalhou, botou aquela faculdade, hoje estou na faculdade por causa da cota dos negros e por também chegar a essa faculdade lá. Eu não vou demorar muito não, espera que eu vou entregar. Aí eu quero dizer assim a você, e aí eu fiquei, quando a gente chegava, hoje eu vejo ali aquele dinheiro todo naquela cidade lá e vejo as pessoas desempregadas. Eu vi hoje assim, os jovens nas drogas, os jovens morrendo lá na minha cidade. Não tem emprego, não estou dando mais, mas não está dando para o povo para a sobrevivência. Então o interesse daqueles pessoal, o que foi que eu fiz? Cheguei na minha porta, botei a irmã dela saiu candidata e botei a foto da irmã dela na minha porta. E eu estava contra o prefeito, eu era daquele, como é que diz, esquerda ou direita, como é que fica? Posição, era da posição. Então eu me vi, a minha comunidade me acabar. Por que você tem essa mulher ali, não sei o quê? Isso aqui era contra a gente, eu tenho cuidado. Vocês vão tomar a rasteira aqui. O que foi que aconteceu? A política veio, o prefeito passou a mão no dinheiro todo, está todo mundo passando fome, está todo mundo, né, dona Essa pessoa falou a verdade. Eu digo, quando a pessoa morre, deixa o pessoal no poder. Se não fez dentro de 2 anos no término da sua luta, ele não vai fazer mais. Não quer isso não, que ele não vai fazer. Então você me veio assim, o interesse. Ele fez aquele interesse todo no povo, o povo acreditou e acabou, está todo mundo passando fome. O individualismo. Botaram um processo para a gente, e o processo estava contente, se não fosse o movimento Gilmar que estivesse lá no dia da audiência. A prefeita mandou que a advogada não passasse da entrada de São Francisco do Conde, senão ela ia tirar ela da OAB, né? A OAB, não sei o que, ia fazer. Então a advogada me deixou sozinha na audiência. Então eu fiquei assim chateada, porque é um poder, eu tô assim, quer ver quem a pessoa dê poder. Porque você vai saber quem é a pessoa que você dá poder. Você tem que olhar bem para que você vai dar poder. Isso de individualismo aí quase perdeu o nosso processo. Mas hoje estamos com o processo aqui em Salvador, porque lá me deram nota, acabaram com a gente, botou, ainda queria que pagasse um dinheiro que a gente não tinha. A advogada levou R$2.800 da gente, sumiu até hoje, e a gente não quis botar o processo nela, que pediram para a gente não botar. E eu quero dizer que o capitalismo também é uma coisa assim que também não está no meu dicionário, certo? Violência é uma coisa assim que a gente não aguenta mais com a violência, está muito grande E o que eu mais também é a desigualdade. E hoje eu vejo assim a desigualdade muito grande. Hoje eu estou numa comunidade, eu estou numa faculdade de negro, né, a Unilab, né? E onde eu tive que me bater com tudo que eu não sabia. Eu não sabia nada da minha vida, nada do que é nada. Eu estou sabendo alguma coisa agora, vivendo aqui que eu vejo, meus encontros aqui na Geografar. Hoje eu estou sabendo o que é a vida. Quando eu assisti aquele filme, eu não sabia nada da minha vida. Porque fui criada sem televisão, só trabalhando na água de menino, vendendo galinha no ombro, certo? Vendendo, pescando. Então eu não sabia, não tinha televisão. Eu vim ter televisão com quase 30 anos de idade. Então, hoje para mim na faculdade, professora, pare, que eu não aguento mais ouvir, eu vou ficar doido de tanta coisa esse alamento, não me mande ler. Eu não aguento mais. Comecei a chorar quando eu vejo os filmes da faculdade, da fome do povo passado. Eu sabia que os escravos sofriam tanto desse jeito. E minha mãe contava as coisas, eu não acreditava. Então, com esses filmes que eu estou vendo aí agora, aí 12 anos de escravidão, navio negreiro, você está me matando. Hoje eu estou assim, meu senhor, eu não quero mais ninguém na minha comunidade que queira me deixar por baixo. Como eu disse, estamos construindo as casas, faltam mais ou menos umas 10 casas para a gente terminar de construção. Hoje, fazendeiro, prefeito, polícia não entra na nossa comunidade para fazer nada. Quem manda na comunidade somos nós agora. Então eu quero dizer a vocês aí, parabenizar, o senhor trouxe muita coisa, professor, Duda, eu tenho o advogado da gente lá do nosso movimento também é Duda. Certo? E eu vou, para terminar aí, eu vou deixar uma coisa para vocês. Eu fui visitar Babal, na aldeia dele, e aí fiquei agoniado. Pode falar, doido para ver o índio nu. Aí eu doido para ver, meu Deus, agoniado.
a família toda, né? E eu, nada de chegar um índio, aí Dona Maria, que falou Dona Maria aí na palavra? Quem falou Dona Maria foi você? Falou de uma moça chamada, uma senhora chamada Maria, então eu cheguei lá assim. Aí Dona Maria falou, por que a senhora está tanto trabalhando na comissão? Eu gostei muito da senhora, vai dormir na casa da minha filha, aí eu olhava para um lado para o outro, você está toda agoniada, minha filha. Aí ela disse, a senhora estava falando que você quer ver os índios. Ela disse, a senhora veio para aqui, para ver de novo. Não vai ver de novo. Os índios aqui está tudo vestido. Aí eu fiquei assim, e eu queria ver aquele índio com aquela roupa, com aquela coisa toda, como era o índio que eu vi no filme. Mas chega lá, não viu o índio, tudo de calça e camisa. Eu fiquei revoltada, eu voltei. Gente, eu quero falar aqui por mim e em nome da comunidade qual eu sou. Estou aqui de ontem, vim ontem e vim hoje. Nesse momento estou aqui. Quero aqui imensamente agradecer a todos e todas, a partir da minha fala ontem, meu apelo hoje aqui, sobre a nossa condição que vivemos, que nos encontramos ali na comunidade, pela solidariedade, demonstrando a forma humana que a cada um e cada uma aqui, entendeu? De dar essa ajuda, que essa ajuda aqui vai ser muito significante. A comunidade vai receber de braços abertos e está muito grato pela força de cada um, o esforço, o entendimento, a forma humana, como eu falei no instante. A cada um que a gente na comunidade for ajudando a erguer, que seja um quarto ou um quarto de sala na comunidade, nós vamos fazendo, não é a comunidade só, mas todos vocês estão ajudando a tirar a cada um de uma forma, como a irmã falou aqui, uma forma desumana, uma forma de desigualdade. Vocês estão nos ajudando a gente nos erguer. Fazer a parte de que o governo, desde 2012, governo federal, governo estadual, governo municipal, não faz a sua parte por direito, dever e sabe que tem de cumprir com o seu dever com a comunidade. Companheiro, você que está aqui representando a CEPROM, não estou nisso para sua pessoa, porque eu sei que você é um funcionário. Trabalhar é honra, dependendo do que quer que seja. Mas de qualquer forma, você está aqui representando aquela instituição representa o governo do Estado. Aquela instituição não representa só o governo do Estado, representa os povos negros, povos de comunidades tradicionais. Então, a gente esperávamos que a CEPROM pudesse nos ajudar mais. Na época de Lula e Dilma, que era uma outra CEPROM, fez ainda alguma coisa que pudesse, pelo menos não levou a Wagner 2 vezes. E desde quando a doutora Lucinha entrou, saiu a doutora Lucinha, veio a doutora Fábia, a gente sempre vem pedindo, reforçando os pedidos em vários outros locais, em outros eventos, na Assembleia Legislativa, a gente pede aos deputados, vereadores, na Câmara de Vereadores, que nos ajude a pautar uma reunião com o governador Rui Costa. Porque tudo que está acontecendo aqui, gente, naquela comunidade, eu posso dizer assim, que é nas minas dos olhos do governador. Foi nas minas dos olhos do governador Jacques Wagner. Hoje é na mina dos olhos do governador Rui Costa. E ele nem sequer, não é possível que a partir da CEPROM
ele nunca recebeu um comunicado a pedido da comunidade, por via associação da comunidade, que a comunidade quer uma pauta de reunião com ele, e ele não dá devolutiva para a CEPROM, e a CEPROM também dá essa devolutiva para a comunidade, para uma reunião da comunidade com o governador, para ali discutirmos pautas que já temos. Tem pautas da comunidade, dentro da comunidade da CEPROM, e da CEPROM para o governador ser discutido com o governador. Mas daí então, até esse presente momento, não temos devolutiva nenhuma do governador nos receber. Então isso é uma falta de vergonha, é uma vergonha para eles, governo federal, governo estadual, governo municipal. A ação que vocês estão fazendo aqui hoje é demonstrando que, e dando a força à comunidade, a comunidade se sentir que não está sozinha. Pelo menos pelo povo, a comunidade não está sozinha. Agora, quanto ao governo, parece que a gente não está num país sem governo. Tanto da esfera federal, tanto da esfera estadual e da esfera municipal. Então, quero dizer assim, que estamos muito gratos pelo esforço, o apoio, a solidariedade de cada um, porque esse dinheiro aqui vai surtir muito efeito. Entendeu? Vocês estão fazendo uma parte que o governo nunca fez. Uma telha, um bloco, um saco de cimento nunca chegou lá por parte de políticas públicas, por parte do governo federal, por parte do governo estadual, por parte do governo municipal. Que a comunidade fica ali no município de Simões Filho, a 10 minutos de viagem de carro para Simões Filho e a 15 minutos para o centro dessa cidade. Então por isso que eu digo que está na mina dos olhos do governador e nem sequer recebe a comunidade lá para a gente discutir as nossas pautas com ele e ver se tira um encaminhamento favorável à comunidade. Então, é tudo o que eu tenho a dizer, é isso. Então, fico muito grato por todos e todas nos ajudar e que essa luta nossa, de pedirmos ajuda, não vai ficar só aqui na Bahia, não. E não vai ficar só nesses espaços, vai ter outros espaços e vamos para outros estados. Onde tiver eventos que a gente formos convidados, a gente vamos. E vamos pedir ajuda. E vamos falar sobre o governo. Sempre vamos falar sobre o governo federal. Sempre vamos falar do governo estadual. Que seja outro estado. Para ficar feio para o governo do estado, ficar feio para o governo estadual. Os outros municípios, para ficar feio para o município de Simões Filho, em termos do prefeito, entendeu? Já tivemos reuniões, 2 audiências públicas dentro agora, nessa gestão dele, do novo prefeito de Simões Filho, na Câmara de Vereadores, mas daí então ainda não abriu, ainda assim, como é que posso dizer? Uma possibilidade de pautar uma reunião com o próprio prefeito, que qual o prefeito da nossa município, qual a gente mora, que qual é a comunidade ali está. Obrigado a todos pela atenção. E não sei qual o valor, você vai ajudar muito. Eu vou passar então para as considerações aqui da mesa e a gente tenta abrir mais uma rodada aí, ver se o pessoal está informando que vai ter que sair, né, professor Agripino. Então a gente vai ter que, infelizmente, encerrar a sessão já com essas respostas. Infelizmente, são as situações que a gente não tem como. Né? A vida não cabe no relógio, mas a gente tenta, né? Bem, embora eu não tenha lançado mão da categorias como modo de produção, relações de produção, fatores de produção, luta de classe, infraestrutura, superestrutura, isso não quer dizer que do materialismo histórico dialético opera com isso, não quer dizer que eu deixe de reconhecer a importância fundamental. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade que é invadida e atravessada pela lógica de acumulação capitalista. Portanto, e eu acho que quem melhor faz essa leitura, indiscutivelmente, né, é o materialismo histórico dialético proposto por Marx. Eu até na minha dissertação, embora eu não tenha lançado mão disso, na minha dissertação de mestrado,
quando eu analisei as políticas de irrigação e a produção do espaço no Vale de São Francisco, eu trabalhei com a ideia de produção capitalista do espaço, trabalhei com a concepção de que a ação do Estado patrocina a acumulação capitalista, o Estado detido, controlado, né, por uma classe, e essa classe, obviamente, dirige e conduz as políticas a atender os interesses os seus interesses. Então, jamais deixaria de reconhecer a importância política social do marxismo, a importância de categorias como luta de classes, né? Agora, o que eu tenho, assim, que me preocupa também é o seguinte, me parece que há discursos que defendem um único modo de interpretar o mundo, tá? Quer dizer, acreditam que o arcabouço teórico-metodológico que professam é a única possibilidade. E eu acho isso extremamente carregado de presunção de verdade, tá? Eu acho que problemáticas outras, parece que problemáticas e referenciais outros são incapazes, são inferiores, incapazes de oferecer tanto a interpretação como a transformação do mundo. Então eu acho que a gente precisa, eu quero pensar a partir, né, dessa possibilidade. Eu tenho, me parece que é uma questão também importante, e eu tenho uma grande desconfiança com relação aos consensos, tá? Eu acho que da mesma forma como a gente questiona a inexistência do consenso no plano do real, no plano mais especificamente das relações sociais de poder, se a gente quiser tomar isso como recorte, eu também tenho que pensar no risco do consenso no plano da interpretação da realidade, tá? Então, eu acho que nem todos precisam professar do mesmo sistema teórico-metodológico e nem por isso somos inimigos ou estamos defendendo seu projeto de sociedades diferentes. Eu acho que precisa ter muita clareza em relação a isso, né? Quer dizer, o trabalho que eu apresentei aqui, claramente visibilizar quem historicamente foi invisibilizado. Voz a camponeses, a movimentos sociais, né? As suas estratégias de produção do espaço, de organização social, as suas ações, as suas lutas. É nesse caminho que eu tentei e que eu tenho trabalhado, né? Ou seja, perceber que também existem outros agentes sociais importantes que hoje a gente não pode deixar fechar os olhos para compreender as suas ações, né? Eu vou ser bastante sucinto. Eu queria foram na verdade 3 observações que se remeteram à minha exposição, e a primeira delas foi do Bruno. É importante, Bruno, eu acho que assim, eu gostei das constatações que você fez, que você traz, porque a gente começa a pensar no seguinte, a contrapor o modo hegemônico de pensar essa relação campo-cidade. E eu acho que, de certa forma, é esse movimento que a gente tentou através da ideia de ruralidade no urbano, né? Ou seja, perspectivas outras de compreender essa relação, né? Que não seja por uma perspectiva dominante, urbano-centrada, ou que defende o fundo rural, né? Eu acho que essa perspectiva, que eu falei que é bastante embrionária, que a gente está pensando, eu não apresentei aqui nenhuma concordância com as interpretações anteriores, tá? Muito pelo contrário, discordo de muitas delas, e o que a gente está tentando propor é um conjunto teórico que, de certa forma, tenta desvelar o conteúdo múltiplo das relações que se dá entre o campo e a cidade. Eu acho que oferece a possibilidade de interpretar isso. E como eu começando a trabalhar uma coisa muito embrionária com as pequenas cidades lá do território de Cisal, a gente pode também pensar para escalas maiores, né? Silvana falou que o recorte vai permitir ver a realidade ou não. Quer dizer, eu acho que, não sei se seria bem isso, Silvana, eu acho que vai permitir ver de uma forma ou de outra. Não é que uma não vai permitir enxergar a realidade e outra não. São formas diferentes de ver. Agora, eu achei muito interessante na sua fala, e eu concordo com você, que alguns autores que trabalham com a perspectiva do gênero e raça tentam reduzir a importância social da luta de classe. Com isso eu não concordo.
eu acho que tem que se pensar o seguinte, e tem alguns que falam, não é possível mais só pensar apenas com essa perspectiva. Mas eu tenho que considerar hoje, como você mesmo defendeu, eu concordo plenamente, com gênero, com raça, como é que essas perspectivas podem dialogar. Eu acho que seu exemplo foi muito interessante, o exemplo que você trouxe. Quer dizer, uma coisa é você ser uma mulher negra que vive pobre na periferia, outra coisa é uma mulher negra, né, ou um gay que vive, né, você deu dois exemplos aí que eu achei que foram muito interessantes, eu não tinha nem pensado por essa perspectiva, que é completamente diferente, que mostra a força ainda da questão da luta de classe, da classe que eles fazem parte, isso lhes coloca numa condição diferente na sociedade, né? Mas ao mesmo tempo você incorpora essas outras dimensões e também, por um outro lado, há uma perspectiva que nega essa possibilidade. Suzane, esse debate sobre o território que você comentou, do professor Ariovaldo, eu até trouxe na minha exposição, né? Eu acho que aquela ideia do professor Ariovaldo é extremamente feliz de analisar os dois processos, tanto da territorialização do capital monopolista, quanto da monopolização do território pelo capital, que mostra como o capitalismo avança no campo, criando e recriando relações não capitalistas. É extremamente seminal essa ideia. Então eu validei isso, inclusive, na minha apresentação. E não coloquei, não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu não coloquei no mesmo plano o professor Ariovaldo e o professor Mansano. Embora o professor Mansano tenha sido formado, se inspirou inicialmente a partir da orientação do professor Ariovaldo. Agora, obviamente, tem um afastamento, ele vai sofrer outras influências, isso aí eu reconheço perfeitamente, tá? O debate sobre novas ruralidades. Eu não concordei com a ideia de novas ruralidades. Você viu que eu apresentei a perspectiva de consumo, apresentei as várias perspectivas. Eu acho o seguinte, eu acho que o professor, inclusive, em sala, ele tem que apresentar as diversas possibilidades. Eu tive um professor, e aí talvez alguns possam criticar essa postura, mas assim, foi muito emblemático e intrigante. Eu fiz o curso de economia também, depois de geografia. Tinha um professor de história do pensamento econômico. E ele foi apresentar a história do pensamento econômico, começando com os mercantilistas. E eu achava que ele era mercantilista, né? Ele defendia as ideias mercantilistas. Daqui a pouco ele começou a defender os fisiocratas franceses. E esse cara é fisiocrata. Eu comecei. Aí ele entra no liberalismo clássico, é Adam Smith que tinha assim. E aí entra no marxismo e eu falei, peraí, o que é esse cara? E na época, entendeu? Eu, inclusive, acho que o pensamento assim, político, eu tenho uma extrema simpatia, embora não esteja trabalhando com essa perspectiva, mas assim, eu acho um papel fundamental na história do pensamento, das ideias e também da produção da realidade. Tem o pensamento de Marx, obviamente, está vital ainda hoje. Mas assim, ele apresentou, e naquele momento que ele apresentou cada uma, ele incorporou, mas ele não deixou de apresentar. Eu não apresento só aquilo que eu professo, tá? E eu acho isso muito importante, você fazer esse tipo. Então assim, o que eu apresentei aqui são perspectivas, não significa que eu tenha concordado com elas, e com muitas delas não concordo. E o que eu apresentei foi uma outra possibilidade, que eu falei, está bem embrionária, de a gente pensar que rompe um pouco a ideia urbano-centrada com o fundo rural, mostrando que o rural é importantíssimo e que, inclusive, ele se faz presente, ele atravessa a dinâmica do urbano hoje, que é o contrário do que muitos vão falar, inclusive da urbanidade do rural. Tá? Então, eu acho que são essas questões que eu tinha para falar. Eu já faço o desfecho. Posso? Bem, eu gostaria de antes parabenizar mais uma vez a organização do evento, toda a equipe. É muito importante, e essa é uma perspectiva que a professora Guiomar assume na sua condição também de intelectual e de militante, que é trazer os movimentos sociais para a universidade, dialogar. Esse diálogo constante que ela faz e que se expressa quando a gente chega no evento e observa a presença expressiva de representações, de lideranças, é fundamental. E eu realmente tenho uma profunda, ela não está aqui agora, mas tenho uma profunda admiração por esse trabalho que ela faz, e acho que isso é fundamental. O fórum, o primeiro simpósio aconteceu em Conquista, não foi? Vocês puxaram lá.
Acho a iniciativa, quero parabenizar essa iniciativa de a gente construir esse simpósio baiano. Acho que a geografia baiana tem, eu citei a professora Vilmar, tem um papel pioneiro, e nós temos uma série de outros pesquisadores que vêm trabalhando com diferentes perspectivas, mas que vêm produzindo, pensando a realidade do campo. Então, eu achei muito importante essa iniciativa e agradeço o convite e a oportunidade de dialogar com vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, também não vou me alongar não. Agora eu queria colocar só uma questão também em relação ao método, né? Então, uma coisa interessante que o Marx falou uma vez. O Engels disse para ele, alguma coisa que comentou são os marxistas. Ele, se for assim, eu não sou marxista. Então qual é o sentido que o Marx dá a isso? Justamente que o ponto não é consenso. O ponto não é o consenso. O ponto central é contradição. O mediado